Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Raio-X da Comédia. Hoje temos um episódio especial aqui, porque temos uma das fundadoras, quem capinou mato dessa comédia que vocês tanto gostam de assistir, do stand-up, Marcela Leal, diretamente do Paraná, certo? Ela é uma das fundadoras do Clube da Comédia, mas fez participações em tantos outros ícones do humor brasileiro, como Terça Insana, certo? E outros programas por aí, como Saturday Night Live. Fez participações em novela e muito mais. Vamos bater um papo aqui que eu tô curioso para várias fofocas do início da comédia, porque é o seguinte, você fica ouvindo versões de tantos lados, você nunca sabe muito bem quem tá falando a real. Então, muito obrigado por ter vindo, primeiramente. Espero que seja um papo agradável para você. Talvez a gente faça aí um tour de nostalgia aí pela comédia brasileira. E quando vocês começaram no stand-up, eu via muito vídeo seu, muito vídeo dos outros meninos também, do Danilo, do Rafinha. E era muito louco, porque vocês eram meio assim, meio deuses num panteão. Aquele fundo do ao vivo, ele me marcou tanto que eu fiz questão que o meu primeiro show de stand-up fosse no bar ao vivo. Eu falei, não, tem que fazer lá. É lá onde os caras bons vão e fazem as coisas acontecerem. É lógico, tinha vários outros lugares, mas aquele fundo me marcou muito, assim. Eu até quis comprar o fundo do Cris, mas ele nunca deixou. Olha ele só. vendeu o bar e ficou com o fundo do ao vivo. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Obrigada por me chamar. Vai ser ótimo esse papo. Feliz, animada. Olha, eu sei que você começa ali a sua carreira meados dos anos 90, fazendo participações em novela, então eu acho que a sua primeira ideia como carreira era ser atriz, né? Sim, Imagino. Sim. E já tinha um viés de comédia ou não? Não tinha o viés de comédia. Na verdade, o que me levou para a comédia foi o texto. Uhum. Porque eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler, que até me levou depois para o autoconhecimento e tal, mas eu sempre gostei de escrever também. E quando eu era atriz, já fazendo teatro, comecei a dirigir, escrever peça e dirigir. Mas tudo começou na comédia quando eu fui fazer um teste para um programa do Chico Anísio, que foi o último programa que ele fez na Globo, que eu não tinha o que fazer, eu não tinha personagem, era um programa de personagem, e eu muito nova, assim, não entendia nada, e eu falei, o que eu vou fazer? Não posso pegar um personagem de teatro, porque não tem nada a ver. Falei, beleza, vou escrever. Uhum. E aí eu escrevi uma personagem, e eu fiz no teste, e quando eu saí do teste, que não foi muito bom realmente, tanto que eu não passei, né? Foi a primeira vez que eu estava fazendo qualquer coisa de comédia, ele perguntou de quem era o texto. Daí eu falei que era meu, ele falou, nossa, muito bom. Eu falei, gente, o Chico Anísio falou que o meu texto é bom. Eu comprei aquela ideia, pronto, eu sei escrever. E levei tão a sério o que ele falou que eu comecei a apostar nisso. E aí quando aqui em São Paulo, já morando aqui em São Paulo, eu fiz esse teste no Rio. Fiquei um tempo morando no Rio, 2, 3 anos, fazendo teatro lá. E quando eu voltei para São Paulo, estreou a Terça Insana. E eu li na época que tinha jornal, daquele tempo tinha jornal, gente. Eu li no jornal que tinha um programa, um negócio chamado Terça Insana, onde o pessoal fazia esquetes de humor e se apresentava. E fui assistir, e quando eu assisti, eu pirei, eu achei aquilo incrível. Cada um fazia o seu texto, que já era uma coisa muito próxima do stand-up, né? Cada ator fazia seu texto e seu personagem. E a Grace já tinha um elenco fixo na época, a Grace era a diretora e dona lá do Terça Insana. Tinha um elenco fixo, mas ela aceitava convidados. Então eu fui e falei, mas eu quero muito fazer isso. E já fui falar com ela no dia que eu fui assistir. Ela falou, claro, tu vem aqui, tu mostra o seu texto pra velha. Assim mesmo. Tu vem, tu te apresenta, e se for bom, tu vem fazer. Eu vou te dirigir e tal. Ela tinha um receio, porque ela tinha uma super qualidade mesmo em trabalho. E eu escrevi um texto, levei para ela me dirigiu e eu apresentei como convidada. E aí eu comecei a fazer esporadicamente como convidada lá, porque eles tinham realmente um elenco. O Marcelo Mansfield, inclusive, era uma das pessoas do elenco da Terça Insana, que fazia muito sucesso também. E foi assim que eu comecei na comédia, fazendo lá como convidada. Você lembra o seu primeiro personagem lá? Eu lembro que era uma senhora que ela era esquizofrênica e ela acreditava que
que os poodles, eles eram extraterrestres, eles iam invadir o planeta Terra. Então, eles estavam tomando o corpo das pessoas, que eles começavam como pets e acabavam se aproveitando do corpo das pessoas. Mas era meio doida. Mas ela gostou e eu apresentei. E fiz vários personagens lá depois. No Terça Insana eu fiquei uns 2, 3 anos fazendo como convidada e eu escrevi também para alguns atores de lá. Uhum. Não, e eu acho doido isso, né? Porque depois, lá na frente, você vai fazer o Saturday Night Live com o Rafinha. Sim. E eu tava assistindo ontem o primeiro episódio da série dos 50 anos do Saturday Night Live, que tá na Amazon Prime. Uhum. E é muito esse espírito, né? De ser uma coisa autoral e de você levar sua impressão digital no personagem. No Saturday Night Live, os caras têm 5 minutos para apresentar que quer que seja. Sim. E eles levam muito essa parada, é engraçado, né? O Terça Insana era tão forte, meus pais amavam, assim, eles iam, demais. tipo, uma vez por mês, pelo menos, eles estavam lá. Eu acho que você tem ali um primeiro experimento de escrever e apresentar, que eu acho que é totalmente o que é o stand-up. Sim. Quando você faz essa migração pro stand-up, eu nem sei se foi um convite, se você e o Mansfield já tinham pensado alguma coisa antes, eu não sei muito bem como é que foi esse convite seu, assim. Mas você falou, cara, mais fácil ainda, talvez, se o meu negócio é escrever, lógico, atuar, mas se tem alguma coisa, se eu receber a bênção do Chico Anísio, entendeu? Talvez seja mais fácil transpor pro palco. Eu achei, né, que eu recebi. Na verdade, ele só falou que o texto era legal, só isso. Mas eu comprei que ele me amou. Então, na verdade, eu queria fazer aquilo, fazer da minha vida aquilo. Só que como lá eu era convidada, eu não podia estar toda semana lá. E aí eu comecei a fazer um show em paralelo, criei o meu, entre aspas, Terça Insana, que chamava TPM, Terça para Mulheres, e comecei a fazer num bar com umas amigas, e já escrevendo os meus textos, escrevendo as minhas personagens. Mas foi quando eu fiz um curso com o Cláudio Torres Gonzaga, que era chefe de roteiristas do Zorra Total na época, aqui em São Paulo, texto para aprender a escrever humor para TV. Ele botou um dia um vídeo de um comediante americano pra gente assistir, e ele falou, olha, eu quero que vocês tragam para amanhã um texto dentro dessa linha aqui, ó, que é o stand-up comedy, e botou o I'm Telling You for the Last Time, que é o show do Seinfeld. A hora que eu vi aquilo, tipo, não sei, sabe aquelas coisas de filme que, tipo, descortina, aparece uma luz, desce um anjo, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, porque esse é o tipo de humor mais sintético de fazer, mais difícil. Eu falei, é esse que eu quero fazer, porque eu quero difícil. Eu quero ser muito boa nisso. E aí eu escrevi, todo mundo escreveu, no dia seguinte a gente tinha que trazer, só que eu não sabia, então eu meio que contava história ainda. E só que eu saí, ele plantou uma sementinha ali na minha mente. Eu falei, cara, eu quero entender o que é esse negócio de stand-up, porque eu achei incrível. E aí fui atrás do show do Seinfeld completo e comecei a importar livro, porque não tinha no Brasil nada de stand-up. Nossa, na verdade o que surgiu de stand-up foi do Léo Lins muitos anos depois, né? Aí eu comecei a importei os livros da Judy Carter, que era professora de stand-up nos Estados Unidos, vários roteiristas também que escreviam para stand-up comedy, e comecei a estudar. E tudo isso muito, muito rápido, aconteceu muito rápido. Aí eu fui num teste de comercial como atriz, né? E tinha um cara lá, gigante, que fez o teste comigo. E quando eu saí do teste, eu falei, você é amigo do Mansfield. Eu lembro que eu tinha visto ele com o Mansfield em algum lugar, ou ele falou que era amigo do Mansfield. Eu falei, ele viu meu livro, ele falou, você está estudando stand-up? Eu falei, pois é, eu acho incrível, eu quero fazer isso, não sei o quê. Era o Rafinha Bastos. E ele falou, nossa, foi isso. Ele falou, eu sou amigo do Mansfield. Eu falei, putz, que legal, vamos se encontrar, vamos estudar junto. Ele, vamos. E foi aí que a gente combinou, de se encontrar, eu, o Rafinha e o Mansfield. O Mansfield estava com um show chamado Mondocane. E o Mansfield falou, vocês querem tentar fazer stand-up aqui? Eu tô contando do jeito que me vem, tá? Pode ser que cada um venha e conte uma história diferente. Tô contando o que eu lembro, porque faz muito tempo. Aí o Mansfield, vocês querem fazer stand-up aqui? E o Rafinha queria testar, eu também queria testar, a gente estava começando a escrever.
vamos fazer. Ele falou, então tem um segundo bloco aqui do meu show, que vocês podem se apresentar e fazer só stand-up, que era uma segunda parte do show dele, já estava pronto, chamada Mundo Cane. Aí eu tinha uma comunidade no Orkut de stand-up comedy, tinha um cara lá muito legal chamado Henrique Pantarotto, que era o dono da comunidade. Eu falei com ele e eu fui atrás do Diogo Portugal, que também fazia stand-up comedy, já tinha um site já onde ele... a apresentação do próprio site já era um negócio de stand-up. Falei com o Diogo, mas o Diogo morava em Curitiba, então ele vinha de vez em quando para cá também. E a gente fez um primeiro show nesse Mundo Cane, que era a segunda parte do show do Marcelo, que era Márcio Ribeiro, que eu também conhecia da comédia, e ele também gostava de stand-up. Márcio Ribeiro. A gente foi arrebanhando quem a gente achava que tinha a ver com esse estilo de humor. Falou, você quer fazer? É assim que funciona. O Oscar, que era o tipo incrível, que era um puta ator na época, de um outro show de comédia chamado Os Cretinos. A gente foi atrás do Oscar também e falou, a gente quer montar esse show de stand-up. E o Oscar se apresentou. Eu acho que no Mundo Cane o Oscar não estava ainda, mas foi eu, Márcio Ribeiro, Rafinha e Marcelo e Henrique Pantarotto no Mundo Cane. Foi um fracasso, porque não tinha ninguém, era um lugar, não era um lugar tão apropriado, assim, era um lugar estranho, né, esse lugar de show. Daí a gente falou, vamos fazer então agora um show só de stand-up? Aí que surgiu o Clube da Comédia. Aí a gente foi atrás do Oscar, continuou o Henrique Pantarotto, Rafinha, Márcio Ribeiro, Marcelo Mansfield e eu. Esse foi o primeiro elenco. E o Diogo, que acabou entrando um pouquinho depois, porque ele morava em Curitiba, então ele vinha de vez em quando pra cá. Que já chegou meio pronto, assim. O Diogo. Provavelmente o primeiro show de stand-up, assim, de cena de stand-up da história de São Paulo, provavelmente. Com certeza. E do Brasil também. Mas aí ficou uma guerra com a história do Cláudio Torres, porque na mesma época, mas assim, muito legal, porque existe uma teoria que diz que quando uma ideia ela tem que acontecer, ela vai acontecer no mundo, entendeu? Tipo, a IA tem que acontecer no planeta, ela vai acontecer. Se você não canalizar essa ideia, alguém vai canalizar, porque chegou o momento. E com o stand-up foi isso, a gente fez, e em paralelo o Cláudio Torres, que também amava o Seinfeld, já tinha falado dele no curso, começou a fazer no Rio de Janeiro. E fica muito essa coisa, não, mas a gente começou uma semana antes. Não, porque eu comecei um mês antes. Não, nós somos os percussores. Não, vocês são, tipo dane-se, não tô nem aí, entendeu? Foi tudo muito em paralelo. Era a gente aqui e o Comédia em Pé no Rio, com o Cláudio Torres, Fábio Porchat e o Fernando Caruso. E foi muito legal. Foi muito legal. Era super tenso no início, porque a gente tinha uma cobrança muito grande de fazer o stand-up comedy de verdade, né? Não fazer personagem, não pegar a piada dos outros, não... Todas as regras básicas do stand-up, né? E eu fui muito Caxias, até porque, como eu era a única mulher, eu sabia que eu ia ser mais cobrada. Então, pra mim, era tipo, eu tinha que ser muito boa naquilo. E eu ficava muito tensa pra fazer, mas rolou, entendeu? Eu fazia no estilo setup punch, falei, olha, é assim que tem que ser, vamos fazer desse jeito. E era tenso no início, porque a cada um mês, a gente estreava 15 minutos de material novo. Um mês? A cada um mês. E vocês faziam em um mês 4 apresentações? Ou eram mais? 4 apresentações. Cara, tá louco. A cada um mês. E era tenso porque não era tipo qualquer texto. A gente ia escrevendo, daí a gente fazia uma reunião, depois ia mostrando um pro outro durante as semanas, a gente se encontrava toda semana, ia mostrando os textos novos. Aí tinha um dia antes do show, que era o dia de passar a régua no que a gente ia fazer. E aí, nesse dia, deixava só as boas de cada um e a gente estreava o show novo. Mas essa limpeza de texto era em grupo? Era em grupo. Os caras falavam, essa sua piada aqui não dá? Muito! Nossa, na minha casa. A gente fazia encontros na minha casa toda semana. Isso é a receita da treta, né? Mas na verdade, tava todo mundo... A empolgação era muito maior do que a disposição para tretar. A gente era enlouquecido pelo que a gente fazia e a gente estava muito obstinado em fazer direito, que era o stand-up comedy, estudar stand-up comedy e ser bom. E a gente
gostava, a gente apostava um no outro. Eu lembro de estar no primeiro show lá do Beverly e olhar para aquelas pessoas que estavam comigo e falar, cara, todo mundo é muito foda, vai ser incrível esse show, vai ser incrível isso, não tem como não dar certo. Porque todos eram muito talentosos. Então, a gente mais se divertia do que tretava. Rolou treta sim, mais pra frente, porque a cobrança começou a ficar muito grande, da gente fazer material bom, e quando um não fazia, o outro cobrava. Não repetir piada, tipo, no mês seguinte tinha que ter piada nova. Tanto que eu só tive o meu solo tão rápido, e o Rafinha também, porque a gente estreava 15 minutos novos todo mês. Então, em um ano, imagina o tanto de material que você tinha. Mas aí, por exemplo, você em um mês, porque pra mim, às vezes eu preciso de umas 8, 10 apresentações. Sim. Pra eu tudo bem, né? Ter um número de apresentações mais constante do que naquela época vocês estavam estreando a cena, né? Tinha vocês e é isso aí. Sim. Às vezes, por exemplo, eu conto uma piada e aí ela vai muito bem, e aí na segunda vez ela vai meio mal, aí na terceira vez ela volta e bem, aí na quarta vez eu falo, acho que eu entendi a embocadura dessa piada, então demora. Então vocês tinham 4 pra jogar fora, e aí você guardava aquilo em texto, falava, isso aqui guardava funciona. tudo. E aí no seu solo você foi acumulando mês a mês o que você achava que era o melhor. Mês a mês, as melhores. Você nunca chegou a juntar, só no solo? Tipo, não Só chegava no um dia... solo. Você não chegava Exatamente. assim, sei lá, daqui 3 meses e falar, vou pegar a melhor parte do meu primeiro mês... Exatamente. Mas o solo veio disso. Pelo menos o meu, eu não sei o dos outros. Provavelmente. O solo veio disso, porque a gente tinha tanto texto e tanta coisa testada e tanta coisa boa, que eram as melhores de cada mês, que em um ano a gente tinha um solo. O que não era normal, porque o Seinfeld, por exemplo, o I'm Telling You, ele fez por 10 anos pra montar o show. Então, tipo, a gente foi muito precoce em fazer as coisas e eram coisas muito boas mesmo, e funcionava. 10 anos fazendo 5 apresentações pelo menos por semana, exatamente. né? Que dá uma diferença de 19 apresentações, sei lá, 16 apresentações a mais por mês. Mas eu gosto disso, sabe? Eu acho esse preciosismo muito bacana. Eu sempre bati nessa tecla da gente saber fazer bem, estudar, não fazer qualquer coisa, não só subir e falar coisa no microfone e simplesmente contar uma história, porque tem um diferencial do resto do humor, do resto do humor. Não, é porque tem um diferencial mesmo, né? E como eu gostava de escrever, pra mim era, nossa, sempre foi muito legal e eu amo escrever até hoje comédia. A primeira vez que eu vi foi com o Diogo Portugal. E essa coisa que você falou, que abre, né, que as trombetas do céu tocam, é muito impressionante, porque eu nunca tinha visto, em termos de comédia, nada com tanta frequência de piada e com tanta intensidade. Sim. Porque a gente estava acostumado a uma coisa meio, 3 minutos e meio de história pra chegar num punch lá no final. Ou seja, a recompensa tava muito longe, né? E aí quando o Diogo Portugal vem fazendo a cada 15, 20 segundos, você fala, esse cara, ele é tocado de uma maneira... Porque a primeira vez que eu vi, eu tinha 14 anos, eu acho. Daí eu falei meio que... Cara, como que esse cara faz isso? Como que ele faz? É impossível fazer. Era um negócio meio... Descobrindo a roda de novo, né? E aí quando, assim, a minha galera, que eu acho que a galera que começou a fazer stand-up ali por volta de 2009, 2010, até 2015, assim, só tinha vocês. Porque na época de vocês, além desse preciosismo que vocês tinham, tem uma coisa muito diferente de hoje, que o stand-up virou uma coisa muito descartável. Ou seja, o cara aposta todo dia, meio que fez uma vez, já vai soltando, porque ele precisa fazer aquele número da rede social. Qualquer coisa. Tipo, você fala, cara, não, isso não é engraçado. Por que você tá fazendo isso? Tipo Exato. Assim, e joga muito fora. E aí o cara que só assiste fala, stand-up não é tão engraçado. Sim. Porque perde-se aquela, o meu melhor dos últimos tempos é isso aqui. E vocês não soltavam vídeo. Então tudo que vocês soltavam, pra gente, tipo, sei lá, tinha 12 vídeos. Pérolas. Eu assistia. Eu lembro, eu falei pros caras, né, isso várias vezes já. Falei, os caras, aquela porra daquele seu texto da fantasia lá, do Fantasia, eu fiz em festa, mas mais umas trocentas vezes. Porque eu decorava e fazia na festa aquilo, sabe? Assim, é ridículo, mas era eu aqui na festa fazendo os negócios. Então tem uma coisa que eu acho curiosa, eu não sei se é verdade. Se estiver errado, me corrija. Você tinha um namorado na época chamado Rodrigo Lombardi. Sim. E ele gravou esses vídeos, ou alguns desses vídeos. É verdade isso? Não. Na verdade, o papel do Rodrigo, na verdade, que a gente ficou junto, a gente morava junto, ficou 7 anos junto. Quase 7 anos junto. O papel do Rodrigo foi trazer o Jô pra assistir. Foi aí. O Rodrigo gravava porque eu tinha uma câmera.
E ele tava comigo, ele ia comigo, eu falava, me ajuda aqui, entendeu? Mas não é que ele fazia esse papel, não, tá. ele já tava começando a trabalhar como ator, ele tinha as coisas dele também. Mas era tipo um trabalho, não era a história da ideia? Não. Que ano passado era meio tipo, ele gostava tanto também Não. que ele filmava por... Não, ele ia com a gente, ele tava sempre lá, porque ele tava comigo, então ele tava sempre junto, mas... E ele era super entusiasta, assim, né, dava força e tal pra gente, mas ele já tava no trabalho dele como ator e tal. Mas o Rodrigo, quando a gente tava primeiro foi o Blicker, depois a gente foi para um lugar chamado Mr. Blues. No Mr. Blues, a gente ficou no Beverly, tipo, uns 3 meses, 3, 4 meses. Começou a lotar. A gente foi pro Mr. Blues, que era um bar que tinha na São Gabriel, que era um clube de jazz, e a gente fazia 2 sessões, já lotadas, no Mr. Blues. No Mr. Blues, o Rodrigo estava fazendo uma peça do Jô Soares, que o Jô estava dirigindo aqui em São Paulo, e ele levou o Jô para assistir. E o Jô ficou enlouquecido, né? Ficou encantado, falou, nossa, que incrível, e chamou o Diogo Portugal para participar do programa. Foi o primeiro do Clube da Comédia que foi lá no programa dele. E aí explodiu, aí o negócio explodiu. Quando o Diogo foi... Porque o Diogo estava muito preparado mesmo. O Diogo ele já chegou, porque ele já fazia isso, ele já fazia evento no Paraná e no Brasil todo com isso, ele já chegou com muita coisa pronta já. Isso era por volta de que ano? Uns 2004, assim? 2005. 2005. É, 2005. Porque o Diogo começa em 99, né? Já tá 6 anos mais na... Sim. Tipo assim, não exatamente stand-up, mas já flertando com stand-up personagem, né? Ele tinha uma ambivalência ali também. Sim, sim. Então, a história do Rodrigo foi essa, na verdade. Não é que ele... Não. O Rodrigo só participou com a gente como um entusiasta, assim. Tem uma coisa curiosa, assim, eu não sei se você vai ter essa resposta, mas eu sempre... Talvez nem eles tenham essa resposta. Mas, por exemplo, muitos de vocês foram no Jô. Sim. Mas o Rafinha não foi e nem o Danilo. Eu acho isso tão estranho, porque... Também acho. Eles se destacavam muito, assim, todos eram muito bons, era uma coisa tão Liga da Justiça, vocês, assim, era um negócio tão... Que, porra, eles... Tudo bem, o Danilo veio um pouquinho depois, né? Mas por que não, né? Parece até que era uma birra do jogo. Mas, ó, só uma coisa sobre o Danilo. O Danilo, ele não foi muito depois, né? Eu vi comentários, ele chegou 1 ano depois. Não foi isso, não. O Danilo, a gente ficou, na minha visão, a gente ficou ali no Blicker, tipo, uns 3 meses, no máximo, e aí a gente mudou pro Mr. Blues. Quando a gente chegou no Mr. Blues, o Danilo logo entrou, porque ele foi fazer um open mic, a gente se conhecia do Orkut também, e o blog dele era um negócio de chorar de rir. Ele era muito talentoso já sabia escrever muito bem, e ele queria se apresentar, e ele fez um open mic lá com a gente. Quando ele fez, ele já mandou muito bem, assim. A gente falou, não, a gente tem que chamar o Danilo para ficar com a gente aqui, para fazer parte, porque ele é muito bom. E ele começou a substituir alguns de nós, quando eu tinha algum evento, alguma coisa. Mas eu não foi 1 ano, não. O Danilo entrou logo, tipo, uns 6 meses no máximo, assim. Depois que a gente começou, no máximo, 6 meses. Mas ele já estava trazendo texto já. A gente se encontrava na minha casa para mexer em texto com várias pessoas, com o Márcio Ribeiro, com quem queria, né? Tá junto para estudar piada e trocar ideia. E um ajudava o outro, tipo, tira essa piada, coloca isso, e se você mudar isso aqui. Que é uma coisa que, eu não sei se hoje em dia ainda existe isso no humor, né? Que a professora lá americana chamava de comedy buddy, que é um comediante amigo que fica ajudando o outro com piada, falando, olha, isso não vai funcionar, não entendi o que você está querendo dizer com isso, não conheço essa referência. Então era uma coisa normal e a gente também trouxe para cá esse modelo de treino e de estudo de stand-up também. E tem uma coisa que é interessante, assim, tipo, vocês continuaram tentando aumentar a cena. E isso é muito curioso, assim, porque fala, pô, fizemos o grupo aqui, somos nós, vamos ter esse produto e fazer a gente, pra não ter concorrência, sei lá. Mas a sensação que dá é que, na época de vocês, e eu sei disso porque eu peguei um resquício disso, hoje não tem mais isso, é muito difícil, que era assim, por exemplo, tem um amigo Casale, o Casale mandou mensagem pro Maurício Meirelles e ele respondeu. Mano, quando eu respondi, era uma puta comemoração. O cara respondeu. Sim. Ele avaliou os textos, cara. Ele deu notas aqui e tal.
E isso tinha muito mais naquela época do que eu acho que hoje, assim. Não sei se tem muito mais gente fazendo, sei lá. Nossa, tem muito mais gente fazendo. Então. Não, e eu lembro que eu fui num show de vocês, e você tava, já era no teatro e tal, e você fez uma piada, eu acho que, com certeza que foi você, fez uma piada que, tipo assim, eu fui deixar o carro no mecânico, até o mecânico tá fazendo. Era sua essa? Sim. Então, eu fico pensando, se naquela época eles achavam que tinha muito, agora se proliferou num nível absurdo, assim. Tem muita gente, assim, muita gente. E... Então tinha uma parada de vocês aumentarem a cena, de ajudar mais gente, mas ao mesmo tempo tinha, que eu acho que não era um pensamento do grupo, mas, por exemplo, o Rafinha já admitiu isso, que era uma parada tipo, por que a gente vai ficar criando concorrência? Sim. E até tem uma parada do Danilo que ele queria fazer parte do grupo, o Rafinha meio que vetava ali, e aí ele cria o Ao Vivo, lá no Bar Ao Vivo, depois, que meio que virou concorrência, e o Danilo disse que ele até quis reintegrar o Danilo se ele acabasse com o grupo. Aí não sei muito bem como é que funcionou. Mas como que era na cabeça de vocês, e principalmente na sua, essa parada de vamos espalhar a palavra, quanto mais gente fazendo melhor, ou não era bem assim? Olha, eu nunca fui contra, mesmo porque não tinha muita gente fazendo, né? Então, tipo, é óbvio que isso ia pegar, assim, até porque pelo sucesso que a gente viu que a coisa, a dimensão que a coisa tomou, ia pegar e a gente recebia convidados no Clube da Comédia toda semana para fazer com a gente, né? Muita gente. O Meirelles começou como convidado, o Fábio Rabin começou como convidado, a Dani Calabresa fazia com a gente também. Então, o único que nunca fez com a gente, que eu não lembro, foi talvez o Adnet. Porque o Adnet ele foi direto pro Comédia ao Vivo. Quando o Danilo montou o Comédia ao Vivo, foi Calabresa, Adnet, quem mais? Luiz França, Rabin, porque o Rabin já estava fazendo e ele queria fazer mais, então eles montaram esse show. E o Danilo tinha muita amizade com eles. O Márcio tinha saído também. O Márcio, ele saiu muito arrasado do Clube da Comédia. Você sabe dessa história? Não. Porque a gente, todo mundo, né? O Rafinha também, inclusive, e eu sei que ele vai admitir isso, pegava muito no pé com a coisa da piada ser muito boa. E tinha que fazer. E eu achava isso legal, porque eu também era muito radical nesse sentido. Só que o Márcio, ele não estava dando conta de fazer tanta piada nova todo mês. E ele falava, cara, todo final de mês, quando a gente tem que apresentar texto novo, eu começo a passar mal, porque eu não tô dando conta de fazer isso todo mês. E rolou aquela coisa, não, porque você tem que fazer. Não, porque esse é o esquema do Clube da Comédia. Aqui todo mundo faz desse jeito. E chegou uma hora que ele não aguentou e ele arregou mesmo. Ele falou, não dá, eu não consigo. Eu lembro que ele estava mal, ele já estava doente, já estava andando de bengala. Ele falou, não quero, eu quero sair, me sinto muito cobrado, tô ficando doente, não quero mais. E ele resolveu sair. Mas também porque ele se sentia cobrado. Eu acho que ele me sentiu mal, assim, de estar ali. E aí, depois, mais pra frente, com o Danilo montando o Ao Vivo, ele falou, não, eu quero voltar, porque aqui não tem a mesma cobrança. E aí ele voltou a fazer no Ao Vivo. Ah, eu não sabia que essa era a aliança. Nossa, foi assim, a gente... E eu me incluo nisso, não vou falar que eu tava fora disso, de fazer mesmo a coisa toda semana. E pegavam no pé de todo mundo, pegavam no meu pé também, tipo... Eu era, tipo, como todos, muito cobrada. Tipo, ó, essa semana essa piada não funcionou, você tem que fazer. E eu levava aquilo muito a sério. E você cobrava também? Eu cobrava. Eu não era radical, eu não era mais radical. Você não, do grupo da hierarquia dos chiitas? Eu era fofinha, não, era fofinha. Eu era xiita, mas eu não ficava, tipo, ó, não, você não é legal, você tem que fazer que nem a gente. Não ficava cobrando. Eu via que a pessoa tava sofrendo ali e falava, não, beleza. Mas eu era muito focada no meu também, né? Porque tinha muita coisa ali, cobrança comigo pra fazer bem, então... E tem uma coisa sua que, eu não sei se eu tô certo ou errado nisso, mas eu já li que você era uma das pessoas das maiores incentivadoras do próprio Danilo, assim. Sim. Isso rolou mesmo? Você... Rolou. Eu não sei se era de produção textual, mas que você realmente deu... sei lá, uma espécie de suporte a mais para ele continuar e tal. Então, mas o suporte não tem nada a ver com o texto, porque o suporte foi em botar pilha, muita pilha para ele entrar pro Clube da Comédia. Primeiro, porque ele era genial, ele é genial até hoje, e ele era genial, e ele ia estourar. A questão é onde, entendeu? Porque que ele ia estourar, ele ia porque ele já era muito bom.
E o que eu fiz foi botar pilha pra ele entrar pro Clube da Comédia, porque eu vi que a gente ia ganhar muito com ele ali. Porque ele era foda, desde a primeira vez que ele chegou tímido lá no primeiro dia de open mic, as piadas já eram foda, o primeiro open mic dele foi muito bom. Tem gente que fala que o primeiro não foi bom, eu acho que desde o primeiro ele foi bom, e eu olhei e falei, meu, esse cara vai arrebentar, a gente precisa ter ele aqui, porque é um jogador pro nosso time de muito peso. E eu bati muito mesmo o pé pra ele entrar, isso não tenha dúvida. Porque eu acho ele incrível. Eu achava e acho ainda. Vocês tinham um pensamento engraçado, que hoje se perde um pouco, mas era um pensamento meio de banda, né? Exato. Era, tipo, porra, um puta baterista, a gente vai deixar ele embora, tá ligado? É verdade, a gente tinha mesmo. Porque, tipo, eu não sei onde tá isso, eu me perdi, essas coisas que me dá uma raiva de lembrar que eu perdi. Mas vocês tinham um DVD, né? Tinha. E, cara, era muito banda. Não era DVD, era um CD. Era CD. Era, tipo, mano, um negócio que você falava, cara, isso aqui parece que você tá ouvindo a sua banda favorita, sabe, assim? É verdade. E, então, eu acho que é uma pena. É lógico, as coisas vão mudando, não tem muito o que fazer. Mas essa coisa do coletivo... É, muito legal. De botar a pilha e de fazer acontecer. E eu acho isso muito louco, porque hoje em dia tem pouco grupo, assim. Shows de elenco cada vez menos, tem muito mais solo. Acho que o stand-up tá cada vez mais individualista. Sim. Acho que se perde muito. Mas uma coisa que eu acho curiosa é... De muita gente que eu conversei daquela época, você se dava bem com todo mundo, inclusive com arquirrivais, né? É verdade. Tipo, Danilo e o Rafinha, você fala, caralho, Sim. eu tava lá vendo as suas coisas e tal, você fala, claramente tem uma afinidade com o Rafinha. Sim. Você fez, pô, o Saturday Night Live, você fez Sim. Aquela série do Rafinha, Vida do Rafinha? Vida de Rafinha Bastos? Vida de Rafinha eu Bastos. acho que eu fiz, eu não lembro. Você fez. Tá, obrigada. Eu não lembrava disso? Não. Mas Marcante. eu fui, sim, muito amigo. Teve um momento que a gente andou muito junto, sim. Com E certeza. você também, aí você, porra, aí começa a olhar e fala, porra, também incentivadora do Danilo, não sei o que lá. Você fala, caramba, você tinha uma diplomacia, talvez, Sim. muito melhor do que a maioria da galera, porque hoje eu ouço as histórias da galera daquela Ai, época, mano, muita que briga. loucura, Muita cara. briga. E não só Rafinha e Danilo. Apocalipse, Danilo, né, Rabin, gente? Apocalipse, caraca, você cara. fala... E aí o Di Lopes estava até vendo um trecho da entrevista dele, do Rabin com ele, e o Di fala, pra mim, que já é mais da minha geração, fala, pra mim é só uma pena, tipo, o Superman tava brigado com o Batman o tempo todo que eu tava gostando dos caras, tá ligado? Pois é. Mas tem a coisa assim, eu entendo que o stand-up, ele realmente é um trabalho individual. Mas eu sinto que a coisa ela explodiu porque na época a gente tinha uma força de coletivo muito grande e a gente tinha o apostar no outro, porque a gente queria que o outro fosse bem, entendeu? A gente falava, olha, agora muda isso, agora faz isso. Não tinha essa coisa competitiva como existe hoje. Mas o stand-up de verdade é uma coisa individual, né? As pessoas fazem solo, é tudo muito... Vai cada comediante para um lugar, viajar para um lugar diferente. Mas, meu, sem dúvida nenhuma, trabalhar com galera e todo mundo no nível que tinha ali de trabalho, né? De humor, de comédia, pra mim foi incrível. Foi um dos momentos mais legais, assim, que eu vivi na comédia, assim. É muito melhor do que você viajar sozinho, fazendo seu solo. Eu viajei sozinha fazendo meu solo. Eu tenho certeza que os comediantes devem pensar igual. É claro que não vão ganhar a mesma coisa. É claro que o comediante viajando sozinho, ele vai ganhar mais. Mas, puta, que saco você ficar lá no seu camarim antes de fazer o solo sozinho, você e o produtor. Quantas vezes eu passar por isso e falar, meu, era muito mais legal quando tava todo mundo ali rindo, contando piada, se divertindo. A gente não ganhava tão bem, mas se divertia mais. O Oscar, ó, provavelmente você deve ter visto isso, você tá nas fotos, inclusive. O Oscar, ele escreveu um texto pro Não é Imprensa. E ele postou na matéria umas fotos de um dia muito específico, que era no Beverly, tava você, o Márcio, ele, o Rafinha, se eu não me engano, esses quatro, talvez o Diogo, não sei, o Mansfield, e aí o Oscar, ele já tinha me contado essa história, eu nunca tinha visto as fotos, e vocês estão numa reunião à tarde no Beverly. Sim. O Beverly com aquelas paredes ainda, com as tosquíssimo, grafites né? do Cobra, acho que no início da carreira ainda. Sim. E o Oscar falou pra mim que naquele dia, ele teve um insight, assim, que vocês estavam conversando em reunião, e ele olhou pra cada um e falou, cara,
eu acho que eu tô fazendo parte de um negócio Muito aqui foda, muito maior É. do que eu tô conseguindo compreender nesse momento. É. Você teve essa sensação A também? mesma sensação. É legal você falar isso, porque eu tive a mesma sensação. Eu falava, meu, isso aqui é um negócio muito incrível. E porque todos eram muito bons. Então, tipo, não tinha ninguém que subia ali que falava, não vai dar certo com essa pessoa. E eu já vinha de outros shows, porque eu tava fazendo show de personagem já há uns 2 anos por conta da Terça Insana. Eu já tava fazendo com outras pessoas, com outros atores. Quando veio essa turma, eu falei, gente, isso aqui é incrível, vai dar muito certo. Eu lembro que os atores, os comediantes do Rio vinham fazer participação com a gente, todo mundo muito brother, né? E a gente ia pra lá também, pro Rio, fazer com eles. E o Caruso falava assim, né? Eu lembro dele falar, cara, vocês têm um texto. E o Caruso já era comediante, filho de gente que trabalhava na comédia, vivia na comédia. Falou, vocês têm um material que é só preciosidade. Isso é genial, né? E a gente também gostava muito deles. E o trabalho deles também era incrível, né? No Rio, tem que lembrar também. O Caruso, o Porchat e o Cláudio Torres, o Paulo Carvalho. o Paulo também, eram muito bons também. Mas tinha rivalidade? Tinha uma rivalidade? Ou era meio velado? Não, assim? no início não, porque não tinha ninguém fazendo, gente. Só depois? Não tinha Mas tinha depois teve ou não rivalidade. teve? Rivalidade começou quando começou o solo. Aí começou cada um olhar pro próprio umbigo, entendeu? Aí entrou o ego. Aí entrou o ego na história e cagou tudo, né? Como sempre, o ego sempre caga tudo. Entendeu? Aí começou, não, eu quero ganhar mais que o grupo, eu quero ser melhor que eles. Aí o grupo, ao invés de ser alguém que está ajudando, vira um antagonista, entendeu? Aí eu vou fazer por mim ou vou fazer pelo grupo? Aí começou a zoar, entendeu? O grupo acaba, tem algum motivo específico assim? Ou foi uma coisa meio, agora todo mundo já tem o próprio solo, pra que Não. ter o grupo? Não, o grupo, ele se manteve mesmo com os solos. O Rafinha foi o primeiro a fazer um solo. Eu não lembro, não sei no Rio. Rafinha foi o primeiro. Você já se entregou agora, né? Não. O problema é quando o pessoal começou a fazer solo, que aí vira antagonista do grupo. Não, mas eu fui a Rafinha segunda. primeiro. Eu fui a segunda. É? Então, tipo, não, tudo bem. Mas o problema não foi o solo. Eu acho que o que dividiu mais a gente foi o CQC. Porque a galera não tinha mais tempo, não é que eles foram os vilões, mas a galera trabalhava muito. Danilo, Oscar e Rafinha trabalhavam muito. E chegavam podres também para fazer show, faziam porque eles tinham essa consciência de estar ali, da importância deles também, mas eles não conseguiam estar 100% com a energia ali, porque a energia já estava no CQC. Isso foi depois de uns 3 anos a gente fazendo, 2 ou 3 anos a gente fazendo Clube da Comédia, que veio a proposta, a gente estava no Blicker, já era o 3º bar que a gente se apresentava, Blicker Street, na Vila Madalena, que veio a proposta para eles do CQC, aí que a coisa começou a desandar. A gente fez show no Procopio Ferreira, a gente fez show no Frei Caneca, mas já tinha muita gente substituindo porque eles já estavam, os meninos, gravando o CQC. Então o CQC que marca mais uma É. fissão ali e nem substituir as pessoas e manter o grupo, né? Não. Porque geralmente pode ser que aconteça, o nome do grupo fica e as pessoas vão girando, né? Não, porque daí rolou a coisa do solo, aí como eles já tinham um nome na televisão, eles queriam se dedicar mais ao solo, né? Pra ganhar mais grana também, né? E aí a coisa começou a se dividir, então a gente ficou ali mais uns 2 ou 3 anos, eu não sei com certeza, mas já não era mais a mesma coisa, sabe? Não era mais a mesma coisa. Você teve um certo desencantamento depois dessa fase que, tipo, o grupo se desfez, aí começa a fazer solo, acho que é um pouco menos... Tem um pouco menos de brilho no olhar, né? Tem. E aí não sei como é que foi a sua evolução pós-grupo, assim, né? Para essa primeira fase, em relação ao stand-up. Você encheu um pouco o saco? Não. Ou, tipo... Eu fiquei 14 anos trabalhando com stand-up. Em paralelo com o Clube da Comédia, eu comecei a participar de um outro grupo que chamava Seleção do Humor Stand-Up, que era no Teatro Folha, que foi muito legal também. Com o Seleção, eu trabalhei muito tempo, acho que mais de 10 anos. A gente fazia show lotado no Teatro Folha, todo final de semana, em Campinas, no Teatro Tim, que eu não sei se é Tim mais, acho que não é mais.
no shopping também, todo fim de semana. Então foi muito legal. Eu continuei Seleção fazendo. do humor, o pessoal, porra, É. era engraçado. Acho que entrei numa época um pouco depois dessas coisas, assim, bem pouquinho depois. Mas a galera queria estar no elenco. É. Desesperadamente. É. Era uma... Tinha um glamour no começo que era assim, alguns lugares a galera queria muito fazer. É. Tipo, Seleção do Humor era um, Comedians era outro. Era um Sim. negócio de querer sair no tapa É. pra se apresentar lá, porque aquilo era uma espécie de chancela. Sim. Tipo assim, era uma micro vitória que te deixava um pouco mais próximo de estar nos lugares que você quer quando você vira comediante e tal. Seleção do Humor era um. Sim. O Baro sempre me contava histórias do Seleção do Humor. Ele sempre Ah, ficava, legal, "Putz, querido. Adoro. ele via tal. Ele falou, teve uma história que ele acho que foi fazer Seleção do Humor. Não sei se era longe. É que ele mora longe pra caramba, inclusive ele é teu vizinho. Aham. E aí ele conta uma coisa de você, ele e o Rafinha. É. E aí o Rafinha, conversando sobre piada e ele ouvindo, o Rafinha pediu opinião sua sobre uma piada e o Rafinha vira pra ele e fala, e você acha o quê? Aí ele falou, pensei, eu não acho nada, você é o Rafinha Bastos, o que você achar pra mim tá achado, você fica com a opinião que você quiser. E eu falei, cara, é isso mesmo, porque eu acho muito engraçado, porque nenhum de vocês, nem o Oscar, nem o Danilo, nenhum deles que eu converso, você pode falar quanto for, cara... Vocês mudaram a vida de uma galera. Tipo assim, uma galera abriu os olhos pra uma parada e tal. E o Oscar, ele sempre me olha com uma cara meio assim. Tipo, Cala a boca. para de exatamente. puxar meu saco, você tá Exatamente. viajando. Falei, mano, é real. Tipo, a gente ficou tão viciado naquilo. Aquilo era um negócio tão especial. Que quando a gente vê vocês, ainda é uma coisa meio... Cara, eu acho que o Oscar é meu amigo. Isso é muito estranho, tá ligado? É meio tipo ficar amigo do Robert De Niro. Você fala, mano, ninguém fica amigo do Robert De Niro, tá ligado? Você fala, porra, eu vi o cara na televisão, tipo, CQC, era um negócio surreal, assim. Sim. Mas aí, beleza, você tem essa continuidade no stand-up e você escolhe outros caminhos. Sim. E aí tem um porquê, chega na hora, o que acontece, assim? Cara, na verdade, eu acho que a coisa comecei a mudar de ideia por uma estafa, assim, porque eu tava trabalhando muito, foi depois do Saturday Night Live, na verdade, que eu falei, cara, chega, não dá, desse jeito não dá, eu vou morrer, né? E eu já gostava de autoconhecimento, já estudava autoconhecimento, estudei filosofia antes de tudo, antes de ser atriz, eu já gostava de filosofia. E esse caminho, cabeção de autoconhecimento, sempre me acompanhou em paralelo. Então, não foi uma coisa que surgiu depois. Foi algo que eu sempre gostei. Só que chegou um momento que eu queria pensar outras coisas, eu queria fazer outras coisas. É como se eu tivesse conquistado um negócio e aquilo tivesse perdido a graça pra mim. Tipo, eu já cheguei aonde eu queria chegar. Tipo, eu sei fazer stand-up, eu posso me apresentar em qualquer lugar, eu não tenho, tipo, uma coisa que ficou, por exemplo, pra mim não interessa onde eu vá, pode ter 10 mil pessoas, pode ter 100, eu vou subir no palco com a mesma tranquilidade, porque o stand-up me deixou de um jeito que é como se fosse a cozinha da minha casa, um palco, tipo, não tem diferença mesmo pra mim hoje. E isso me ajudou demais, só que eu conquistei o que eu queria. Que assim, eu precisava fazer isso, era um tipo de humor muito difícil, eu queria fazer bem isso e eu fiz. Agora, eu não tinha mais esse sonho de, não, eu quero ser a melhor comediante do mundo, então agora eu tenho que fazer stand-up em inglês Não, aí eu falei que agora eu quero ver o que outras coisas eu posso fazer. E eu gostava muito de autoconhecimento, aí eu fui para esse caminho do autoconhecimento. Mas é uma sensação assim de que sempre trabalho, esse setor, esse setor específico, nunca foi uma questão na minha vida. E por isso que quando eu dei aula, inclusive, de texto de stand-up, e falava de stand-up para quem estava começando, eu falava, cara, se você se dedicar, você consegue ser bom. Mas você tem que estar muito mais interessado em fazer bem do que em ser alguém. Porque o que aconteceu com o stand-up que eu percebi a galera queria aparecer na TV, a galera queria estar no programa da Record. Isso é muito pouco para quem realmente entende o que é fazer comédia stand-up. Porque a comédia stand-up, ela não é um trampolim para algo de maior sucesso.
o sucesso é você ser um puta de um comediante de stand-up. E isso eu acho que é uma consciência que não são muitos comediantes que têm, de entender que isso é o mais importante. E você pode ser muito bom, e a consequência do ser muito bom vai ser convite para fazer TV, para fazer programa de humor, isso com certeza. Mas vem justamente do fato de você saber que você é incrível nisso e que você tá fazendo bem. Tipo, você não sair... Tipo, eu lembro da galera assim, tipo, fazia 1 ano de show. Ai, porque agora eu montei meu solo. Porque eu falei, gente, calma, onde vocês vão com essa pressa toda? Vocês estão se apresentando, fazendo open mic num show em outro e já estão fazendo solo. Pra quê que vocês estão fazendo isso? Tipo, por que é tão importante ser alguém antes de ser bom no que se faz? E aí veio o autoconhecimento. Eu falei, tô cansada, não quero mais fazer isso. E aí eu fui migrando para o autoconhecimento, que é o que eu faço agora, que é o Escola da Liberdade. Antes de falar disso, eu fiquei curioso que você falou do Saturday Night Live, que, pô, era um programa que era uma vez por semana. Bom, nos Estados Unidos é um negócio gigantesco aí, pô, fez 50 anos. Pô, difícil, né? Ter um programa há 50 anos no ar é um negócio absurdo. Era um volume de trabalho muito grande? Era essa a questão maior? Era sim. Foi quase uma experiência de quase morte, assim. É mesmo? Porque o que acontece? Para mim, né? Cada um viveu ali uma história. Né? Porque daí fala que é assim, não é assim para todo mundo. Foi o que cada um viveu ali. Mas o Saturday Night Live americano tinha 40 roteiristas. Tem, né? O nosso tinha 4. Caraca. Então, tipo... E toda semana a gente tinha que levantar um programa inteiro do zero. Então, não lembro quantas esquetes eram, mas eram muitas esquetes. Eram muitas gravações. Todos os dias a gente gravava, todos os dias a gente tinha que escrever gravando e decorando ao mesmo tempo. Como não tinha tanta gente para apoiar, porque a verba que era mínima para um programa desse porte, a gente fez o que a gente conseguiu fazer. Mas por conta de ter pouca verba e pouca gente, a gente se desdobrava em muitos papéis. E nesse sentido foi desgastante. Então, algo que poderia ser incrível no sentido de prazeroso, inclusive, para um comediante fazer, virou em alguns momentos, para mim, Marcela, um fardo, porque eu não dormia, entendeu? Eu falei, olha, agora eu preciso dormir, mas eu tenho que decorar texto. Então, eu decoro texto ou eu durmo? No dia seguinte, 5 da manhã, eu tinha que estar na Rede TV de novo. Então, não tinha um tempo, assim, razoável pra gente curtir, fazer, criar personagem, escrever. Então, a gente aprendeu a fazer tudo muito rápido, isso foi bom. Tipo, qualquer um que tá ali, que fosse para qualquer outro programa depois, ia tirar de letra qualquer coisa. Não só roteiro, como personagem, ia fazer bem. Até dirigir, né? Porque todo mundo fazia tudo ali. Mas, nesse sentido, foi desgastante, porque era uma pressão imensa, pressão por Ibope, por ter pontos de audiência, né? E aí, pra mim, foi assim, o final ali, eu falei, cara, eu não quero ver TV tão cedo, porque as pessoas ficam pensando só no glamour da TV, mas elas não entendem o que tem por trás e o desgaste que é, e a pessoa dá a vida dela por isso. Eu falei, não vou mais dar minha vida por isso. Não. É muito sofrimento para pouco deleite, sabe? E foi o quê? 1 ano? Chegou a ser mais? Foi, eu fiquei 1 ano e meio. Quase 1 ano e meio. Cara, é muita coisa sem dormir, né? Nossa. Mas eu acho até que, pô, quando você vive uma estafa, e eu acho que não é só de volume de trabalho, mas com todas as coisas supérfluas que são, porque a TV tem o glamour, mas tem uma assim, é um pouco superficial no termo da fama, de lidar com as pessoas que querem crescer. TV tem um pouco de ego, tem muito de ego. E eu acho que quando você busca o autoconhecimento, você chega num teto que você precisa, para passar para o próximo nível de consciência, você precisa talvez fazer uma mudança um pouco mais radical. Sim. Que é falar, bom, beleza, chega disso daqui, Sim. eu vou buscar esse autoconhecimento em outros lugares. E aí vem a pergunta, onde você foi buscar? Cara, dentro de mim, no estudo, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, e eu fui para isso. Eu ainda fiquei um tempo fazendo show, fazendo meu solo, mas eu já estava assim, sabe, com a cabeça em outro lugar. Quando, em 2018...
mais ou menos 2019, que foi a época que começou a pandemia, eu já estava dando aula de autoconhecimento e já estava migrando para o online, que foi tipo momento visionário meu, porque quando chegou a pandemia, eu já estava dando aula online e só trabalhava com isso online. Então, que me ajudou demais, na verdade. Mas eu fui me perdendo a graça, assim. Mas, voltando a falar do stand-up, só mais uma coisa. Quando eu dei aula de stand-up, eu fazia um negócio que já era muito de autoconhecimento, que é assim... fora o texto bom que você tem que ter, você saber escrever, você se apresentar de uma forma boa, você tem que ter uma autoestima boa. Porque não adianta você ter um puta texto e você subir passando mal, achando que você é medíocre, entendeu? E pensando coisas a seu respeito que não vão te ajudar. Então não tem. Eu já vi gente com um texto zero subir no palco e todo mundo aplaudir. E já vi gente com texto bom subir no palco e ninguém dá bola também. Tipo, falar não tá funcionando. Porque a pessoa não tá bem com ela mesma. Então, acho que tem que ser uma junção de tudo, não é só o texto. Você vai ver o Rafinha. Observa o Rafinha, observa o que ele pensa a respeito dele. Ele se acha o melhor do universo, entendeu? Não, é verdade. Sim, e eu já brinquei muito com ele sobre isso. E foi isso que levou ele a chegar onde ele chegou. Porque ele tem uma autoestima muito boa, entendeu? Ele sabe o que ele é bom nisso e ele confia nele. E que eu acho que isso falta nos comediantes. Se eu fosse fazer qualquer coisa hoje pra comédia, principalmente no quesito de dar aula de stand-up, eu bateria muito nisso, no sentido de, aprende a gostar de você. Porque se você não gostar de você, se você não trabalhar a sua autoestima, você vai subir no palco e vai ser uma porcaria, não interessa o melhor texto que você tenha. Isso é muito real. Eu tava vendo o documentário do Robin Williams e ele era muito expansivo, né? Ele ia pro meio da plateia e falava... Ele fazia coisas que eu fico pensando, né, na minha persona e como eu sou no palco. Cara, eu não conseguiria. Só um cara muito confiante. Mas ele tem tanta certeza que aquilo que ele tá fazendo vai ser engraçado. Sim. Tipo assim, se jogar no chão, sei lá, fazer uma imitação do cara nadando de improviso. Você fala, primeiro, esse cara tá com a plateia muito na mão. E segundo, se aquilo ali dá errado... ele joga tudo fora. Tudo fora, exatamente. E eu acho isso muito louco, porque essa questão que você levanta, eu sempre pensei. Por exemplo, jogador de futebol. O Romário, ele tem certeza que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Sim. E a minha dúvida sempre foi, ele acha que ele é o melhor jogador de todos os tempos, e isso o tornou um dos melhores jogadores de todos os tempos? Ou ele era, de fato, um dos melhores jogadores de todos os tempos, e isso o convenceu a acreditar que ele... E o ovo ou a galinha... Sim. Entende? Porque ele talvez nem fosse tudo isso, mas ele repetiu tanto aquilo que de repente ele começou a ser, sabe? Com certeza. Mas tem uma explicação até científica para isso. E foi neste lugar que eu fui estudar, entendeu? Porque eu falei, olha, eu quero entender o que tem aí por trás e por que a mente tem tanto poder, e a mente tem mesmo muito poder. E que as pessoas deixam de lado. Então, às vezes, o trabalho que uma pessoa tem de 3, 4 anos na comédia, ralando, ela pode dar um salto em meses, se ela estiver trabalhando a mente, inclusive. Eu não estou falando que ela não vai deixar de fazer a parte dela com o trabalho de stand-up comedy. Mas se ela trabalhar a mente dela... Nossa, ela dá saltos, assim, absurdos. O Oscar Filho também, por exemplo. Se você for olhar o Oscar, Danilo, todos eles, mas o Oscar é um cara que, tipo, não interessa o que falem dele. Se a pessoa não gostar dele, ele chega no palco, ele arrebenta, entendeu? Ele é muito bom e ele sabe que ele é bom. Então tem a questão da autoestima, assim. Não tem como a pessoa não se achar boa e fazer um show bom. Não Exato. tem, entendeu? E é subatômico, porque o texto às vezes é o mesmo. E um dia você tá bem, outro você tá mal, e a diferença é gritante. Exatamente. Mas só por uma curiosidade, você dá aula, então as pessoas para entrarem, fazerem a sua aula, elas têm que entrar em contato com você pelo Instagram, ou é um... Olha, tem um canal chamado Escola da Liberdade, que é um canal onde eu falo sobre isso. Então, primeiro é bacana a pessoa chegar lá, porque eu falo umas coisas muito loucas e a pessoa tem que entender o que é que eu falo e ver se ela tem afinidade. E tem curso gravado, tem um curso Introdução à Mentalidade Unificada, que é isso, que é uma... É a mente, que é você botar a mente em primeiro lugar e cuidar da sua mente. Esse curso é para isso, é um curso gravado, tá lá. Quem quiser participar, é só se inscrever.
pelo meu canal você consegue achar, ou pelo meu site, escoladaliberdade.com.br. E esse curso que você fez, ele, eu imagino que seja, tá? Eu não sei, eu realmente estou perguntando. É um apanhado de coisas sobre autoconhecimento? Por exemplo, eu vi um vídeo seu lá que fala sobre A Voz do Silêncio, Sim. certo? Da Helena Blavatsky. Sim. E aí eu sei que, pô, é um livro ali que ela traduziu manuscritos tibetanos de cabeça, é um negócio difícil pra cacete, que eu já tentei entender, mas eu fiquei mais no silêncio mesmo, e não rolou muito. Porque é muito difícil, é muito difícil. Mas aí é um apanhado geral dessa filosofia, não só dela, mas, por exemplo, eu não sei, mas geralmente quando tem essas paradas, tem Bhagavad Gita, tem A Voz do Silêncio, tem algumas filosofias antigas egípcias, tipo Kybalion, sei lá. Sim. É mais por essa linha. É mais por essa linha. Eu, na verdade, tenho um livro que é tipo Kybalion, é muito profundo, que eu uso, que é a base de tudo que eu falo lá, que chama Um Curso em Milagres, que é um livro muito profundo, é tipo uma cabala, tipo Kybalion, que é a base de tudo que eu uso lá. Então, eu estudo esse livro profundamente, não é um livro religioso, não tem nada a ver com nada de religião. E a base de tudo que eu falo. Mas o que une, na verdade, tudo isso que você viu, o Kybalion, Um Curso em Milagres, é a mentalidade unificada. O que é a mentalidade unificada? Todo mundo, quando começa a se aprofundar no autoconhecimento, vai entender em algum momento que ele não é só um indivíduo, que ele é um ser que faz parte de um todo e que ele também é o todo e que ele pode expandir a mente dele para esse lugar de poder e de profundidade, onde ele entende que ele é muito mais poderoso do que ele imagina. Por exemplo, a frase que me chamou a atenção, a primeira vez que eu abri o livro Um Curso em Milagres, que eu li era assim: as capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real. A hora que eu li essa frase, nossa, então agora eu quero saber dessas capacidades aí. Mal sabia eu onde eu estava entrando. Tipo, e eu comecei a estudar para entender isso. E eu vi que, na verdade, inclusive até naquela época da comédia, do início, se eu tivesse a autoestima que eu tenho hoje, eu teria o triplo de resultado. Porque eu era muito insegura. Mesmo com todo estudo, tinha a questão da insegurança ali, como todo mundo tinha, né? Como todo mundo tem. Mas hoje eu sei que a sua mente, se você cuidar dela, você pode chegar num lugar de equilíbrio emocional suficiente para você estar bem onde quer que você esteja. E isso é, para mim, hoje a maior conquista. Mais do que ser famosa, do que ter dinheiro, é você ter paz. Você tá bem onde quer que você esteja, porque ninguém tá bem, entendeu? Cada um tem uma questão. Então eu resolvi trabalhar nesse lugar porque era algo importante para mim, porque eu também queria estar bem comigo mesma. E eu fui tão fundo nisso que eu falei, bom, agora eu acho que tá ok, vou dar aula disso. E voltando ao Kybalion, a Blavatsky, essa galera que vai estudar profundamente isso, até a própria meditação, chega nesse lugar de entendimento, que se chama mente unificada, porque em essência nós somos uma. A física quântica também fala isso. Aí eu fui estudar física quântica para entender o que isso significava, entender o poder da minha própria mente e aonde eu podia chegar no quesito bem-estar dentro da minha própria mente e nas minhas relações também com o mundo, né? É isso. Sim. É complexo, eu sei que é complexo. Não é. Mas com o tempo dá para entender. Não, mas tem que ser dito. Eu gosto dessa temática. Legal. Eu tenho um pezinho em Sagitário Casa 9. Ah, que legal. Não, mas eu gosto. Minha irmã é jovem mística e tal, mas assim... que legal. Eu sou muito da... Eu gosto. O que a sua irmã faz? Cara, a minha irmã, ela faz desbloqueio criativo com meditação. Que legal! E ela dá aula online também. Muito legal. Aí com aquarela e tal, mas aí é muito mais do que eu, muito mais. Tá. Eu fiquei mais ali na Nova Acrópole, entendeu? Ah, eu também já fiz Nova Acrópole, é Você legal. fez? Fiz. Ah, eu fiz também. Muito legal. E é uma boa introdução. É uma boa introdução, mas eu sinto que ela te dá o primeiro passo. Exatamente. Entendeu? Mas você fez 6 meses. Tá. E aí ele fala, é meio por aqui, ó. Tá. Mas eu sinto que aí tem lá módulo 2, não sei o que lá, tem um monte de módulo lá. Mas aí você fala, caramba. Primeiro impacto é esse aí do tipo,
será que eu vou entender isso aqui? É. Será que isso aqui não é muita brisa? Viagem. Porque você vai... Eu falei pros caras lá, eu falei, sabe qual é o problema? O problema é que eu chego sei lá, num rolê com a minha família, sei lá. E eu falo, então, eu li o Caibalho. Os caras falam, você começou a usar droga depois de velho? O que você tá fazendo, cara? Tá ligado? É porque é muito louco, assim. A primeira vez é um... Mas é mesmo. E assim, não tem como. Quando você começa esse trabalho, que eu chamo também de expansão de consciência, as pessoas que estão à sua volta vão estranhar. Né? Você vê o Jim Carrey, por exemplo. Todo mundo olha pra ele e fala, esse cara pirou, ele tá surtado. E, na verdade, ele tá muito são. Mas como o mundo tá na insanidade, o mundo pensa, se olha pra você, pô, você não é igual a mim, então você tá louco. Mas, na verdade, essas pessoas, e quem vai fundo nesse estudo, a própria professora Lúcia Helena, por exemplo, ela encontrou uma maneira de explicar que é muito fácil, então isso é muito legal dela, né? Ela consegue explicar de um jeito simples, mas essas pessoas são vistas como loucas, porque elas, tipo, não valorizam mais o que o mundo valoriza, que é, nossa, eu tenho que ser alguém, nossa, eu tenho que ser bilionário, nossa, eu tenho que ser isso, porque muita gente chega nesse lugar e vê que não tem nada lá. E às vezes a pessoa passa uma vida buscando esse lugar. Ela fala, minha felicidade tá nesse lugar aqui, eu vou ser o melhor do mundo nisso aqui. A pessoa chega, quando chega, né? Ela fala, cara, cheguei, e aí? Não tem nada. Foi isso que aconteceu comigo com a comédia. Tipo, eu falei, nossa, agora eu cheguei onde eu queria. Eu falei, cara, não tem nada. Ainda tô infeliz, ainda tenho muitas questões para resolver, ainda sofro muito. Eu tinha gastrite, eu tinha colite, eu tinha síndrome do pânico, eu vivia ansiosa. Tinha muita ansiedade. E eu usei todo esse trabalho com o autoconhecimento para me trabalhar também, porque eu fazia tudo que eu fazia, mas eu sofria também, sabe? Tipo, eu tinha muita ansiedade. Falar, não quero sofrer, não. Eu quero aprender a ficar bem. E é isso virou o meu profissional hoje, né? Eu trabalho com isso profissionalmente. Ensinar as pessoas a ficar bem. Entendeu? Mas é doido mesmo, porque dá um medo de soltar, né? Você fala, pô, eu acordo todo dia pra isso, pra esses objetivos talvez vazios, e você fala, se eu soltar eu vou ter o quê? Como se não tivesse tantos outros problemas e fantasmas dos passados aí pra resolver, não é? A questão é que se você soltar, vai ser muito mais fácil pra você ter. A questão é essa, porque essa história de, putz, se eu começar a estudar autoconhecimento, eu não vou mais querer lutar pelas coisas que eu luto. Realmente você não vai lutar, porque vai ser tão mais fácil. Você vê que o movimento na mente, às vezes, de confiança, faz com que aquilo se aproxime de você muito mais rápido do que a sua insegurança. Isso em física quântica é explicado, chama efeito Zenão. Quanto mais inseguro eu sou, mais difícil aquilo se torna. É como se aquilo estivesse muito perto de mim, mas a minha ansiedade, que é a não fé de que aquilo é possível, vai afastando. Então eu fico, eu quero, mas eu não consigo, mas é difícil. Quanto mais ansioso eu fico para ter, mais difícil aquilo é de estar perto de mim, porque eu tô afastando. A minha ansiedade afasta aquilo de mim. E a minha segurança me aproxima. É como se eu dissesse, tudo é meu, eu posso tudo. Entendeu? Nossa, eu conheço um cara exatamente assim. Vou ligar pra ele depois disso aqui, é uma coisa muito louca. Olha, eu tenho um curso pra comprar e eu preciso te liberar disso daqui. Tá. Mas antes, eu queria fazer um formulário com você muito rápido. Se você quiser, você pode responder em uma palavra. E tá tudo bem. Se você quiser falar a palavra e desenvolver um pouco, também você fica à vontade, tá? Esse formulário, pra quem não sabe, é do Inside Actors Studio, que eu sou muito fã. Então, que legal, adoro. Bom, a primeira pergunta é, me fala um som ou um barulho que você ama. Um barulho que eu amo, água. Som de água? Som de água. Calma, né? Sim. E um som e um barulho que você odeia? Picareta, como é que chama aquilo? O martelete, britadeira? Britadeira. Sim, em São Paulo tem muito, né? Me fala uma coisa que você ama ou te empolga. Que ama ou me empolga? Nossa, tanta coisa. Música. Música. Tem eu tô sendo muito... Não, tá tudo bem. Eu tô vendo, parece que você tá olhando e falando, nossa, eu não queria que você respondesse. Tá bom? A minha cara tá péssima. Não, então. Música realmente é um negócio que ele me transforma imediatamente. Aliás,
você que tá em casa, esse é um puta exercício de autoconhecimento. Você quer ficar bem rápido? Bota uma música agitada, você não vai botar uma música deprê, né? Ouve aquilo, se tranca na sua casa sem ninguém olhando, se tiver vergonha, começa a dançar, começa a pular, em 20 minutos você vai descarregar no seu sangue hormônios do bem-estar, endorfina, dopamina, e você vai mudar o seu estado interno. A música muda muito rapidamente o estado interno. Me fala uma palavra que você ama. Palavra que... Ai, meu Deus do céu. Você se sente muito pressionada. Ai, meu Deus. O-M, on. On. Que também é uma meditação. E é um mantra. Tem uma palavra que você odeia? Palavra que eu odeio? Ai, conflito. É? Porra. Falei lá no começo que você era mó diplomata, né? Nossa, conflito é insuportável pra mim, assim. Eu passo mal. Tem um palavrão que você gosta mais? Palavrão? Porra! Talvez. A última pergunta, eu não sei, mas provavelmente você talvez tenha essa resposta mais perto da realidade do que eu. Se tem uma vida após a morte, certo? Mas, se tiver, quando você chegar nos portões perolados do céu, o que você gostaria de ouvir? Cara, eu gostaria de ouvir, olha... Dessa vez, você mandou bem. Porque as outras... Maravilhoso. Dessa vez você mandou bem. Olha, queria te agradecer muitíssimo, não só por ter vindo a essa entrevista, mas por ter pavimentado aí o asfalto para muita gente poder andar com um pouco mais de tranquilidade. De fato, você é um dos ícones da comédia e você colocou um tijolo bem grande nessa muralha da comédia que todos nós que começamos a fazer comédia temos a vontade gigantesca de também colocar, nem que seja um ladrilhozinho naquela muralha. Então, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Muito obrigado pela história. Obrigada pelo convite. Valeu você que assistiu até aqui. Deixa o seu like, segue a gente. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.